Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. E nós estaremos fazendo a leitura do texto na noite de hoje, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 91. Amém? Salmos de número 91. Amém? Todos encontraram? Vamos realizar a leitura do texto, com o qual Deus falará a cada um de nós na noite de hoje. Amém? Você veio para louvar, você veio para adorar, veio para glorificar e veio para receber a orientação de Deus para a sua vida, eu creio. Porque assim eu também estou na noite de hoje, na expectativa de que Deus fale conosco. Amém? Salmo de número 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés, o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei e pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Versículo 15, eu quero ler mais uma vez com você, diz assim, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. Como eu disse aqui no início da minha fala, já de posse do microfone em mãos, nós viemos até aqui para adorar, para glorificar, para louvar a Deus. Sim ou não? Também estamos aqui para invocar, para orar, para buscar, né? E a Bíblia diz no versículo 15, Ele me invocará. E Deus diz, e eu lhe responderei. Amém? Nós estamos aqui invocando ao Deus Todo-Poderoso. E já temos ouvido Ele dizer para nós que nós seremos respondidos. Ele estará conosco nos momentos de angústia. E a palavra de Deus diz, dela o retirarei e o glorificarei. Amém? Eu não sei qual a situação, eu não sei como você veio até este lugar. Mas Deus manda te dizer que Ele vai te tirar deste quadro de angústia, disso que tem te prendido em tristeza, em opressão, em depressão, e irá te colocar em glória.
te honrará, para que todos aqueles que hoje contemplam a sua tristeza e a sua derrota possam contemplar a sua vitória. Amém? Para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí no seu lugar, eleve o seu pensamento a Deus e faremos, né? E vamos fazer esta oração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por este momento, Deus, tão especial na tua presença. Agradecemos, Deus, porque quando chegamos aqui, o Senhor já estava. Estava, Deus, disposto a nos responder e a nos entregar vitórias e milagres. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti cada uma das pessoas que estão aqui e as famílias, ó Deus, que estas pessoas representam. Que a vitória, Deus, que hoje elas receberem através da tua palavra, possa ser, Deus, compartilhada em seus lares, de maneira que todos os seus familiares sejam alcançados e abençoados. Eu peço ao Senhor, Deus, perdão por todos os meus pecados, tudo aquilo, Deus, que fiz e cometi, que entristeceu ao Senhor e ao teu Santo Espírito, que não sirva, Deus, como impedimento para que a tua palavra, Deus, alcance corações na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Muito bem. Que palavra poderosa é essa, né? Que Deus trouxe a nós na noite de hoje. E a mim ele já vem trazendo ao longo da semana. Eu venho sendo ministrada, né, a respeito desta palavra, através de mensagens, através de pessoas que Deus tem colocado em meu caminho. E no momento em que o pastor fez a mim o convite para que eu estivesse aqui ministrando a palavra de Deus com você, eu já tinha no meu coração a certeza de que eu precisava compartilhar com você mais uma vez a respeito do Salmo de número 91. E eu digo compartilhar mais uma vez por quê? Eu tenho certeza em que em algum momento da sua vida você já foi ministrado por alguém a respeito deste salmo, sim ou não? Eu tenho certeza, este é um salmo muito conhecido de todos, mas a Bíblia diz a respeito de si mesma, que ela se renova, amém? Então, todos os dias que nós ouvimos, ela vem até nós com um propósito diferenciado de acordo com a nossa necessidade, tá bom? Esse texto, né? Esta passagem da Bíblia foi um dos primeiros textos que eu decorei quando criança na escola bíblica dominical. E eu lembro que não foi uma missão fácil. Todos os domingos a gente trazia esse versículo decorado na ponta da língua, e a cada versículo que a gente citava para a professora, nós ganhávamos um adesivo na frente do nome. E era uma gincana, era uma dinâmica bem especial, bem bacana, porque à medida que nós memorizávamos, nós também ganhávamos alguma coisa. E criança gosta de ganhar, né? Que seja uma bala, que sejam chicletes. E até hoje, nos momentos de dificuldades, é bom ter essa palavra gravada na memória. É bom ter essa palavra gravada no meu coração. Por quê? Nós podemos utilizá-la como sendo arma contra as ciladas e ações do inimigo contra a nossa vida. Você sabia, crente fiel, que Deus dá a você uma arma para que você possa usar na batalha da vida espiritual? E eu não estou aqui falando de armas de verdade. Eu estou falando de armas espirituais, além da oração, além do jejum, versículos que você traz em sua memória, em seu coração, podem ser utilizados para que você possa vencer nos momentos de dificuldade. E esse é um salmo, esta é uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida, que certamente em algum momento você utilizará. Amém? E vencerá, assim como Jesus venceu no deserto o inimigo, usando a palavra que ele tinha gravado em seu coração. O abrigo
do Altíssimo. É o título, né? É o nome do sermão que eu quero compartilhar com você na noite de hoje. O abrigo do Altíssimo. Amém? Abrigo nós sabemos que é lugar de proteção. E o Altíssimo quem é? O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Quantos querem estar abrigados pelo Altíssimo, digam amém. Deus protege de todo mal aqueles que confiam nele. Você confia em Deus? Você tem o seu coração firmado na palavra de Deus? Então a proteção dele é para a sua vida. Deus protege de todo mal aquele que confia em Deus. Ele o colocará, aquele que confia, aquele que tem fé, aquele que espera, ele o colocará acima do perigo e responderá quando você o invocar. Então, se você crê, se você confia, se você invoca, se você busca, tenha a certeza de que você será respondido todas as vezes que você clamar a este Deus. Ele estará com você. Quando? Em todo o tempo. Inclusive quando nós nos encontrarmos em apuros. Ele irá nos honrar. Amém? Você crê assim? Versículo 15. Eu li ele 2 vezes, no momento em que eu realizava a leitura do Salmo de número 91. E ele diz que nós seremos honrados. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. Ele irá satisfazê-lo com uma vida longa e boa. O último versículo do Salmo diz que ele tem para aqueles que creem e para aqueles que habitam em seu esconderijo, vida longa. A minha tradução diz longura de dias. Quantos aqui querem viver bastante? Digam amém. Glória a Deus, eu também quero viver bastante. E esta promessa está sobre a vida daquele que crê, daquele que teme, daquele que o invoca. Amém? Nós teremos longura de dias e ele permitirá que você veja e tome posse da sua salvação. Salvação aqui, irmãos, no Salmo 91, ela fica muito explícita para nós o significado duplo da palavra. Salvação para a vida eterna. Quantos aqui creem que quando você morrer, quando você partir dessa para melhor, você vai morar com Deus? Diga amém. Glória a Deus. Se você aceitou Jesus em seu coração, se arrependeu dos teus pecados e vive desenvolvendo a sua vida de fé, você irá morar com Deus. Amém? Mas a salvação aqui também traz o significado da salvação para o tempo presente. Nós somos humanos, vivemos nessa terra e, infelizmente, nós temos que lidar com problemas e situações que muitas vezes nos chateiam, sim ou não? Às vezes é uma dificuldade em casa, com o marido, com os filhos, com a sogra, com o sogro. Às vezes é uma dificuldade lá no serviço, com os colegas, com os clientes, com o patrão. Às vezes é uma dificuldade que se dá no bairro, né, com os vizinhos. A gente não sabe, né? Às vezes é uma dificuldade financeira. E Deus se manifesta na noite de hoje como sendo salvação para os problemas que nós temos enfrentado hoje, no presente. E Ele tem o poder de se manifestar de acordo com a nossa necessidade. Amém? Esse Deus, ele se manifesta como Deus que salva para a eternidade. Mas ele também tem o poder de se manifestar para te salvar da situação que você tem enfrentado hoje. Se a sua dificuldade, ela é um problema referente a doenças,
a enfermidades, por exemplo, ele se manifesta como quem? Jeová Rafa, aquele que tem o poder para curar. Curar do corpo, da alma e do espírito. Curar doenças pequenas e doenças grandes, doenças impossíveis de serem curadas, né, por olhos humanos, por mãos humanas. Ele se manifesta e te salva deste mal. Se a sua dificuldade, por exemplo, for uma dificuldade na área financeira, ele se manifesta como quem? Jeová Rafa. O Deus, aliás, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém? E te livra hoje do quadro de miséria. Mas livra quando? Livra como? Se você invocar. Se você buscar. E se você estiver afim, de fato, de estar e habitar no seu esconderijo. Então, este Deus, ele se manifestará como sendo a sua salvação. Amém? Este é um salmo que nos traz uma palavra muito poderosa, uma palavra de proteção, palavra de libertação, palavra de provisão, né? Muitas são as promessas liberadas por Deus através deste texto. E a minha oração é para que você saia daqui na noite de hoje e tome posse de todas as promessas que Deus nos deu através deste texto em nome de Jesus. Amém? Que você saia daqui na noite de hoje com suas mãos pesadas, mas não deixe para trás nenhuma das promessas que Deus nos deu através deste texto. Ele deu este texto, ele liberou estas promessas para todo aquele que buscar, para todo aquele que invocar e para todo aquele que estiver disposto a habitar em seu esconderijo. Nós estamos conversando aqui na noite de hoje com crentes, com pessoas salvas, com pessoas que temem a Deus. E muitas vezes a igreja, ela acaba dispensando as promessas e aquilo que Deus tem para nós, porque falta conhecimento, porque falta fé, porque falta disposição. Eu não sei o que te falta na noite de hoje, mas eu clamo ao nome de Jesus, para que todo impedimento e barreira caia por terra e para que você e também para que eu saiamos daqui munidos de todas as armas e saiamos daqui cheios da promessa de Deus liberada para nós na noite de hoje. Amém? O abrigo, proteção e refúgio. Deus reforça a sua palavra sobre o abrigo no Altíssimo, no verso de número 1. Põe para mim aí, por favor, versículo de número 1. Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, versículo 2. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele é refúgio, proteção, e ele é fortaleza, aquele que te dá força para vencer. Deus é o nosso lugar seguro, independente das dificuldades. Amém? Deus é o nosso lugar seguro. Confie e creia. Nele nós temos segurança. Ele nos dá proteção. Amém? Diga assim comigo, ó: Deus é o meu lugar seguro. Amém? Glória a Deus. Não tema, não se desespere, porque Deus é o nosso lugar seguro. Ele é quem nos protege. Amém? Ponto de número 2. Debaixo de suas asas estarei seguro. Quando? De dia
e de noite, ou seja, em todo o tempo. Debaixo de suas asas nós estaremos seguros. Eu não sei você, mas essa figura de linguagem que o texto traz, dizendo que nós estaremos seguros sob as asas do Altíssimo, é algo muito maravilhoso para mim poder ouvir. Você já imaginou a segurança que Deus te proporciona estando você sob as suas asas, guardado debaixo das suas asas? Isso é muito lindo de se imaginar. Isso é muito bom de se ouvir. Saiba que Deus tem te guardado debaixo de suas asas. E ali você estará seguro. Amém? As asas revelam a cobertura da proteção divina, como asas abertas de um pássaro. Amém? Deus estende as suas asas protetoras sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida daquele que se dispõe a habitar em seu esconderijo. Quando? De dia e de noite, em todo tempo, independente de qual seja o mal que nós tenhamos que enfrentar. Se pestes, se demônios, se afrontas, enfim, Deus nos protegendo, nós de fato estaremos guardados de todas estas coisas. Ele nos protege. E hoje pela manhã, eu conversando com a igreja, eu compartilhei com eles uma questão pessoal. Os juniores estavam aqui até agora, imagino eu que eles estão aqui ao lado agora sendo ministrados, mas ainda, talvez, bem maior do que os juniores, mas muito mais acentuado. Enquanto junior, eu sofria de um mal, irmãos, que até pouco tempo atrás eu sofri e tinha vergonha de expor. Hoje eu não tenho mais, eu conto para a honra e glória do Senhor Jesus. E há pessoas que se espantam, Rose, quando eu digo, sabe? Mas ela, esposa de pastor, foi namorada, noiva, sempre na igreja, mas eu sofria de uma situação que eu não via remédio, eu não enxergava solução para ser sarada, para ser curada. Desde criança eu sempre fui alguém que tive muito medo das coisas. Mas tinha um medo, e eu fui vencendo, dia após dia, fui deixando os medos, alguns bobos, alguns grandes, mas um em específico eu nunca consegui vencer. Eu tinha, irmãos, medo, pavor, pânico. De barata, não. Tenho também, mas isso é normal, isso é comum, né? Obrigada, meu bem. Eu tinha muito medo, sabe do que, irmãos? De escuro. Do escuro. Um medo que me travava e um medo que me deixava triste. Muito triste, muito chateada. Eu via as minhas irmãs dormirem, que nós sempre dividimos o mesmo quarto, desde criança. Eu via elas dormirem e aquilo me incomodava. Me incomodava a ponto de eu pensar assim, puxa vida, como elas dormem em paz, como elas dormem bem, como elas conseguem dormir. E eu enfrento essa luta para conseguir fechar os olhos e descansar, pelo simples motivo da luz estar apagada. Parece uma coisa boba, irmãos, mas isso me incomodou por anos, por anos. E quando eu comecei a namorar o Marcos, o nosso pastor, eu pensava assim, nossa, e a gente sempre namorou com o propósito de casar. E eu pensava assim, e agora? Eu vou casar com esse homem, vou casar com esse pastor, e quando eu for para dormir junto, ele vai descobrir que eu tenho medo de escuro. É uma coisa que me incomodava, que me deixava assim, pensativa, sabe? E imagina que eu ia compartilhar isso com ele, irmãos. Tudo que eu compartilhava, e dificuldades que enfrentei ao longo da vida, eu falo, eu estou com dificuldade nisso, daquilo. A fala dele é sempre a mesma. Vai lá no culto da oração, lá, irmã, na quarta-feira, e recebe a oração lá. Para tudo ele falar isso para mim. Daí eu já até vi ele falando para mim, vai lá receber a oração. Daí eu falava, não vou falar.
ia cultivando isso sozinha, e as noites para mim não eram noites tranquilas, por conta da questão do escuro e por questões que envolviam ansiedade. Então eu dormia e por muitas vezes o meu coração disparava, por muitas vezes eu sentia aquela fadiga, aquela falta de ar, por muitas vezes zumbido no ouvido como uma máquina que não conseguia ser desligada. Bzzz. E aí eu casei, sentindo tudo isso, casei. Eu falei, meu Deus. Aí eu falava assim, eu começava a sentir de noite, aí eu cutucava ele e falava assim, ai, faz uma oração por mim, não estou conseguindo dormir. Aí ele punha, pode perguntar para ele, é verdade. Ele punha a mão na minha cabeça. Aí teve uma vez que ele pôs a mão na minha cabeça e ele fez assim, ó. Senhor, abençoa a Marcinha, os tripulantes do avião. Eu falei, querido, faz uma oração para mim, por favor. Estou orando por quem? Por algum avião que vai cair aí? E eu toda noite incomodando esse homem, coitado, não deixava ele dormir. Faz uma oração por mim, faz uma oração por mim. E ele orava, eu descansava. Ele orava, eu descansava. Eu falei, mas não está certo isso. Vou eu começar a buscar de fato a minha libertação, porque eu não aceito isso para a minha vida. Aí então foi quando eu sentei, eu conversei, eu expus. Esse irmão irmãos, é um passo muito importante que nós devemos dar na nossa vida de fé. É reconhecer que nós temos uma dificuldade e que nós precisamos, em algum momento, sermos ministrados a respeito dessa dificuldade, se nós queremos ser abençoados de fato. Então, eu sentei com ele, expus a necessidade, né, abri o coração, e ele falou assim, então tá bom, Marcinha, eu vou dar algumas lições para você, e você vai fazer as lições, mas você vai ter que ser fiel no propósito. Eu falei, amém. Nós oramos e ele começou a me dar lições para eu ler, textos da Bíblia para eu ler, para eu memorizar. Nós orávamos junto antes de dormir. E, irmãos, se eu falar para você que eu passei por este processo de libertação e hoje você está ouvindo alguém que foi liberta, você acredita? Através da palavra. Através da palavra. Hoje, às vezes, ele precisa, né, como quando, por exemplo, o pai dele era vivo ainda e ele precisava de passar noites, né, para cuidar do seu bombo lá na casa da dona Antônia, eu ficava aqui sozinha com o Luiz Felipe. Quando isso? Jamais. Porque a minha casa aqui ao lado não é uma casa bonita de noite não, viu, irmãos? Essas tendas, elas fazem um barulho. Se você não tiver fé, você não passa a noite aí sozinha. E os gatos? O Joe sabe disso. Quanto espantagato dando pedrada para parar com barulho. E hoje eu passo a noite aí sozinha. Eu e o Luiz Felipe. Sem problema, sem dificuldade. Por quê? Passei por um processo de libertação através da palavra. Amém? Então, essa era uma dificuldade que eu tinha. Graças a Deus, eu não tenho mais. Então, eu não sei como você está aqui hoje. De repente, a sua fé não era uma fé suficiente para você crer, para você acreditar que você pode dormir e descansar em paz. Mas Deus manda te dizer na noite de hoje que Ele te livra de toda a situação que pode ocorrer durante o dia, mas também nas situações que ocorrem no escuro, como eram as situações que eu temia. O meu cérebro não desligava, porque eu estava no escuro. E aí tinha que ficar tudo aceso. Está dormindo? Tum, desliga a luz, eu fazia. Tam. Quem apagou a luz? Tinha que acender a luz de novo. Então, irmãos, eu fui liberta, graças a Deus. Hoje eu deito e durmo. E a palavra de Deus para você essa noite é: você vai deitar, você vai dormir, você vai descansar. Por quê? Porque em seu coração estará a palavra que diz que Ele vai te livrar de todo mal, sendo males manifestos durante o dia e males manifestos à noite. Ele nos livrará de armadilhas. Amém? E os anjos do Senhor receberão dele ordens. Para quê?
para que nós estejamos seguros. Amém? Seguros. Você pode crer, você tem a fé de que para onde quer que você vá, para onde quer que você seja levado, os anjos do Senhor já receberam ordem para te proteger. Amém? E aí o último ponto diz assim, ainda que muitos caiam ao meu lado, eu estarei em pé. Amém? Às vezes, a gente tem a tendência de olhar muito para quem está próximo a nós. E a gente vê que um caiu, dois caíram, três caíram, E aí você fica naquela expectativa, será que eu caio também? Será que vai sobrar para mim, para minha casa, essa situação de dificuldade? O crente não vive por vista. O crente não vive por aquilo que ele vê. O crente vive por aquilo que ele crê. E a palavra de Deus diz que muitos cairão, mas Deus nos manterá em pé. Amém? Mesmo que todos aqueles que estão próximos a você caiam, Deus estará te protegendo e você estará seguro. Amém? Glória a Deus. Você que veio até aqui na noite de hoje, veio para receber algo de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus para a sua vida é esta: que se você continuar firme, se você continuar crendo, se você continuar disposto a servi-lo, a amá-lo, a honrá-lo, você será colocado em um lugar de proteção. Amém? E você será liberto e livre de toda e qualquer situação, toda e qualquer cilada do inimigo preparado contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que você se coloque em pé. Fique em pé, nós estamos concluindo. Versículos 14 e 16, por favor, aqui no telão. Veja só, versículo 14 diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, e eu o porei, pois conhece, e eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Aqui, irmãos, é Deus falando. Deus falando, olha só. Porque ele me ama. Quantos amam a Deus? Quantos amam a Deus? Eu o resgatarei. Ou seja, eu o livrarei. Eu o protegerei. Porque conhece o meu nome. Versículo 16. 16. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus aqui fala na primeira pessoa, respondendo o salmista e o tranquilizando a respeito da proteção de Deus. Deus aqui fala diretamente com o salmista. Deus aqui fala diretamente conosco na noite de hoje. Amém? Ele se manifestará como sendo a nossa salvação, livrando-nos e protegendo-nos de todo mal. Deus nos tranquiliza hoje. Deus tranquiliza você, irmã, na noite de hoje, que tem buscado pela sua família, que tem buscado pelo seu filho, tem buscado pelo seu marido. Ele te tranquiliza hoje. Ele te manifesta, Ele se manifesta como sendo a sua proteção. A sua proteção. Amém? E ele responde a tua oração. Praga alguma chegará à nossa casa. Praga alguma chegará à nossa tenda. Você recebe essa palavra? Você estará protegido, a sua casa estará protegida, porque hoje Ele nos coloca sob as suas asas e nós receberemos longura de dias, vida longa no Senhor. Tudo porque nós escolhemos, nós optamos por estarmos e por habitarmos no esconderijo
do Altíssimo. Amém? Eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Nós vamos orar, buscando a Deus o cumprimento, desta palavra sobre a nossa vida na noite de hoje. Amém? Senhor Deus, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra encontrará descanso. Pode ser, ó Deus, que entre nós, na noite de hoje, existam pessoas cansadas. E nós te pedimos, ó Deus, neste momento, dá-nos o descanso que tanto precisamos. Pode ser, ó Deus, que entre nós existam pessoas que, assim como eu, enfrentavam dificuldades para repousar, para dormir, mas que na noite de hoje, ó Deus, o Senhor conceda de fato a estas pessoas fé suficiente. Descanso, Deus, para suas almas e para suas mentes. E em nome de Jesus, ó Pai, que elas possam repousar, crendo que o Senhor tem protegido, em nome de Jesus, as suas vidas e a sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria suficiente para nos livrarmos de todo laço, de toda cilada preparada, Deus, pelo inimigo contra nós. Que o Senhor nos dê ousadia suficiente para pisarmos, ó Deus, para pisarmos todo laço, toda, Deus, armadilha preparada, toda serpente, todo leão, ó Deus, em nome de Jesus. E fé suficiente para continuarmos crendo que a proteção vem do Senhor, independente, ó Deus, do que tenha acontecido a outras pessoas. O Senhor tem olhado para nós com olhos de amor e tem, ó Deus, liberado sobre a nossa vida na noite de hoje libertação, proteção e provisão e salvação em nome de Jesus. Amém.